Hoje vamos falar da importância das árvores em One Piece. Fala, meus brasas de todo o Brasil, como é que vai essa força? Em uma versão inicial da história, qual foi chamada de Romance Dawn, Oda imaginou que o Gomu Gomu no Mi viria de uma árvore específica chamada Árvore da Ilusão, produzindo esse fruto a cada 50 anos. Esta noção explicitamente traz a teoria de que as frutas do diabo podem ter sua origem em árvores, ou mesmo em uma única árvore, como já foi abordado aqui no canal, falando da árvore celta. Parece que desde o início Oda pretendia integrar tal árvore capaz de gerar frutas do diabo. O conceito de desejar árvores está presente em diversas culturas ao redor do mundo. Segundo a crença, essas árvores abrigam espíritos, divindades ou criaturas sobrenaturais com o poder de realizar desejo. A árvore Nika das Maldivas representa um exemplo de árvore dos desejos, estando intimamente relacionada com a seringueira. De acordo com essas informações, existem 3 árvores no mundo de One Piece que são importantíssimas: a árvore da cognição, a árvore de Adão e a árvore de Eva. Essas 3 árvores evocam diretamente Gênesis na Bíblia. Em relação à árvore Adão, Frank explica que ela vem de uma ilha devastada por uma guerra sem fim. Não importa a devastação infligida à ilha, essa árvore permaneceu intacta. Os moradores locais reconstruíram sua madeira, considerada mais forte e de mais alta qualidade do mundo. A localização desta árvore permanece desconhecida, mas muitos fãs especulam que ela pode ser localizada em Elbaf, uma ilha habitada por gigantes, inspirados em mitologia nórdica e cultura viking. Sendo bem conhecida a representação dos guerreiros vikings, Elbaf parece ser uma escolha coerente para abrigar a árvore de Adão. Quanto à árvore Eva, uma árvore colossal que capta a luz solar e a redistribui pelas raízes, ao mesmo tempo que fornece ar às profundezas do oceano, tem semelhança com o manguezal Urukimã do arquipélago Sabaody. Isso sugere que poderia ser uma espécie relacionada, ou mesmo uma espécie maior da mesma espécie. A partir das informações disponíveis, nos parece plausível especular que a copa da árvore e parte do seu tronco emerge na headline. No entanto, se a árvore de Eva estivesse realmente na headline, seria facilmente visível para todos, o que não é o caso. Uma hipótese plausível sugere que Mary Joyce foi construída na árvore Eva, explicando assim a presença das raízes na Sábado das Fúrias. O etnólogo britânico Edward Tyler definiu o animismo como a crença de que a natureza é governada por espíritos comparáveis à vontade humana. Ele considera esta crença como uma forma primitiva de origem de todas as religiões. Em outras palavras, esta abordagem postula que todas as coisas têm uma essência, traz a crença de que o espírito ou a respiração permeia os seres vivos, os objetos e também os elementos naturais, o que poderia também trazer uma explicação da voz de todas as coisas. Essas entidades espirituais incorporam almas ou espíritos místicos que simbolizam divindades falecidas ou animais. Possuem o poder de exercer uma influência no mundo, seja de forma positiva ou negativa. Sou da opinião que em One Piece, a voz de uma pessoa, assim como a dos animais, poneglyphs e até mesmo de elementos naturais como árvores, pedras, terra e etc., surge de sua mente ou de sua alma. De acordo com as crenças do shintoísmo e do animismo, essas entidades são dotadas de espíritos ou almas que podem ser assimilados à sua voz. Segundo essa perspectiva, elementos como fenômenos naturais, pensamentos, ideias, sonhos e muitos outros são investidos da alma. E acredito que a árvore de cognição, Adão e Eva, contém uma essência viva dentro delas. Um exemplo significativo remonta a Jaya e os Xandias, que acreditam que o sino dourado deveria guiar as almas de seus ancestrais ao seu local de descanso, e que essas almas ancestrais residiam nas árvores brancas que eles adoravam. Essa perspectiva pode ser ampliada considerando que no universo de One Piece, a vontade está intrinsecamente ligada à alma. Assim, tudo que contém uma alma parece convergir para a ideia de uma consciência coletiva. E para isso, defendo a ideia de que as Akuma no Mi e os frutos do diabo representam talvez um conceito maior e mais profundo do que simplesmente a materialização da vontade herdada, como é o caso de Nika, que às vezes até mesmo a fruta escolhe o seu usuário. Outro ponto também é salientar que o batimento cardíaco simboliza o ritmo do próprio usuário e como ele vai utilizar o fruto. Assim, podemos ver os tambores da libertação com Luffy tendo o seu próprio ritmo.
A voz de todas as coisas, por outro lado, se refere à capacidade de perceber essas vozes e ritmos. Quando uma pessoa consome uma fruta do diabo, coexistem dentro dela dois ritmos distintos: o ritmo específico da pessoa e o ritmo ligado à vontade, ou à alma que acompanha a fruta. A coração de um personagem representa metaforicamente sua voz. Assim, a noção de voz de todas as coisas se refere à capacidade de ouvir os batimentos cardíacos de qualquer coisa, seja viva ou inanimada. O ritmo é tudo, constitui a base de todas as coisas do universo. Porém, uma questão permanece: como um personagem como Barba Negra poderia consumir assim diversas frutas do diabo? E para entender e conceber essa ideia, podemos fazer algumas ligações com a cultura asteca, em que eles alegavam que os seus prisioneiros de guerra eram a principal fonte de alimento. Nessa perspectiva, o exocanibalismo, que consiste em consumir inimigos ou estrangeiros, era um elemento essencial de sua cosmologia religiosa. Eles estavam convencidos de que o Deus Sol deveria ser nutrido pelos corações ainda pulsantes dos seres humanos. Eles acreditavam que sem esta prática de canibalismo contra inimigos derrotados, o seu mundo corria risco de entrar em colapso. Enquanto o consumo de coração tinha como objetivo ganhar coragem e poder, outras partes do corpo, como o cérebro e a língua, foram ingeridas para assimilar conhecimento e coragem. No capítulo 703, é afirmado que quando um usuário de Akuma no Mi morre, sua fruta renasce em um lugar do mundo. E assim, Barba Negra poderia manipular o coração da pessoa logo após a morte para ganhar os poderes de sua Akuma no Mi. E ampliando essa ideia, temos um método menos horrível de comer diretamente o coração. Sugere que ele poderia ter usado uma arma para plantar o coração da pessoa. Essa ação pode fazer com que sua fruta se materialize através dela. E assim, as frutas do diabo poderiam se manifestar através de objetos, como demonstrado com exemplos como Lasso e Frank Fred. No capítulo 786, Burgess até tentou atacar Luffy com uma faca, sugerindo que o objetivo original pode ter sido roubar os poderes da Akuma no Mi em vez de simplesmente matar. Uma vez que a fruta estivesse incorporada no objeto, como a faca, Barba Negra poderia ter inventado uma maneira de tomar posse dela. Isso explicaria a ideia de objetos comerem a fruta. Eles seriam um meio de canalizar a vontade herdada daquela fruta. E por fim, fica a questão de que se diz a origem das frutas do diabo, onde na verdade, embora Vegapunk explique que todos os poderes delas resultam dos desejos das pessoas e de diferentes vontades, isso não responde à questão de como elas crescem e de onde vêm. E para isso, o governo mundial pode estar na posse do que parece ser a Árvore das Ilusões, a mesma árvore que originou as Akuma no Mi, identificada como a própria Árvore Eva. No entanto, uma sombra permanece nessa hipótese. Se o governo mundial é dono dessa árvore, como as Akumas no Mi continuam a aparecer nas mãos de pessoas do mundo todo, duas explicações podem ser apresentadas. A primeira sugere que todos os novos frutos emergem inicialmente dessa árvore antes de desaparecerem de uma forma ou de outra. E a segunda sugere que praticamente não crescem mais frutos naquela árvore. Na verdade, todas as ideias concebidas pela humanidade ao longo dos tempos já existem, e os únicos frutos, ainda imaginados pelo homem, caem nas mãos do governo mundial. É por isso que o governo organiza eventos como caçadas humanas, como em God Valley, oferecendo esses frutos como recompensa, sem saber o que fazer com eles. Para reforçar esta hipótese, a Árvore das Ilusões em Romance Down poderia ter uma ligação com a Sala Secreta, também chamada de Sala das Ilusões, e mencionado no capítulo 1084 pelos guardas de Mary Joyce. É relatado que indivíduos que desaparecem ao ver esta sala sugere que ela contém um grande poder guardado. E por que não uma árvore frutífera? Uma árvore que dá o conhecimento da existência, que potencialmente, ao saber dela, desencadearia vários problemas. Bom, o que acharam dessa teoria? Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para mais. Até a próxima!